Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o mundo se divide entre o medo da recessão global, com os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa falando em aumentar juros. Enquanto isso, a expectativa de mais estímulos econômicos por parte do governo chinês segue alta. Enquanto isso, no Brasil, as falas do presidente Lula sobre o Banco Central e a meta de inflação assustaram o mercado. Começando falando do nosso cenário interno, essa semana nós tivemos o Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça, e o Brasil contou com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, numa tentativa de mudar principalmente a imagem do Brasil no que diz respeito à questão ambiental. Entre os destaques da fala de Haddad está a questão da reforma tributária, que deve ser fatiada. A reforma tributária sobre o consumo deve acontecer ainda no primeiro semestre, mas a reforma sobre o imposto de renda deve ficar apenas para o segundo semestre. Mas as falas do presidente Lula, criticando a independência do Banco Central e também criticando as metas de inflação, assustaram o mercado. Coube ao ministro Alexandre Padilha vir através do Twitter explicar que o presidente não pretende mexer em nenhuma dessas situações. Além disso, Roberto Campos Neto, que estava em viagem aos Estados Unidos, minimizou as falas do presidente Lula, garantiu que vai cumprir o seu mandato, que dura ainda por mais 2 anos, e disse que a independência do Banco Central ela traz estabilidade ao mercado. Nós tivemos ainda a reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com a Fiesp, onde ele garantiu que o governo não pretende tirar a desoneração sobre o IPI, que foi dada pelo governo passado, e além disso a expectativa no futuro é de que esse imposto seja extinto. Nós tivemos ainda a reunião do presidente Lula com as centrais sindicais para discutir o reajuste do salário mínimo, mas por enquanto não existe nada definido e o salário mínimo segue no valor de R$ 1.302. Dentro dessa reunião surgiu um grupo que vai estudar uma forma de reajuste do salário mínimo que possa trazer aumento real acima da inflação, atrelada principalmente à variação do PIB. Esse grupo tem 90 dias para dar uma resolução a respeito desse assunto. Nós tivemos ainda a divulgação da nossa taxa de desemprego, que caiu de 8,3% para 8,1%. Outra coisa que mexeu com o mercado brasileiro essa semana foram os desdobramentos da crise das Americanas. Essa semana, a rede de varejo entrou com um pedido de recuperação judicial que foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro. Como consequência disso, as ações da Americanas agora serão excluídas do índice Ibovespa. As ações da Americanas, desde que estourou a crise, já derreteram em mais de 91%, e essa semana elas chegaram a valer menos de R$1. O imbróglio continua com os credores tentando receber, principalmente os bancos. O Banco BTG Pactual conseguiu uma liminar na justiça para bloquear cerca de 1,2 bilhões de reais da rede de varejos que tem depositado em investimentos no banco. Esse cenário misto na economia trouxe um movimento que a gente raramente vê aqui no Brasil. Dólar e bolsa subiram juntos essa semana. O dólar encerra com uma alta de 2,19%, cotado aos R$ 5,20. Enquanto isso, o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 1,02%. A expectativa de uma economia na China mais forte fez com que o barril de petróleo encerrasse essa semana com uma alta de 2,88%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $87,74. Já o minério de ferro encerra com uma queda de 1,98% e encerra cotado aos $124,50 a tonelada. Falando a respeito da China, ela divulgou o seu PIB do ano passado, que veio com uma alta de 3%. É a segunda menor alta em 50 anos do PIB chinês. Um outro dado que chama a atenção na China é que pela primeira vez em 60 anos a população da China não cresceu. A expectativa de que para esse ano de 2023 a China tente recuperar o seu crescimento econômico faz crescer as expectativas de que o país asiático possa adotar uma série de estímulos. Porém,
desde que o país abandonou aí sua política de Covid-0, o número de mortes vem aumentando. E segue aí uma incerteza entre o que o governo chinês possa fazer. Se de fato ele vai manter essa flexibilização em relação à política de Covid-0 ou se ele novamente vai adotar a política para tentar conter o número de mortes. Falando agora dos Estados Unidos, alguns dados que foram divulgados da economia americana ao longo dessa semana, como vendas no varejo e produção industrial, já mostram que a economia dos Estados Unidos já dá sinais de desaceleração. Porém, as falas dos dirigentes do FED ao longo dessa semana vão no sentido de que o Banco Central ainda precisa manter um aumento na sua taxa de juros para conseguir conter a sua inflação, porque a inflação de lá ainda está muito longe do centro da meta. E isso trouxe aí sentimentos mistos no mercado. Além disso, dados principalmente vindo das empresas de tecnologia, como Alphabet e Amazon, que pretendem aí aumentar o número de demissões, já mostram sinais de que a economia americana vem sentindo a taxa de juros mais alta e principalmente a sua inflação persistente. As bolsas americanas fecharam com sinais mistos essa semana. O S&P 500 teve uma alta de 0,30%, a Nasdaq teve uma alta de 1,86%, já o Dow Jones caiu 2,14%. Falando agora um pouco da Europa, as preocupações com o poder militar russo seguem altas. Essa semana o governo russo anunciou que terminou a primeira leva dos submarinos Poseidon. São submarinos aí de potência nuclear e capazes de provocar aí até pequenos maremotos, a partir da detonação de torpedos. Por outro lado, o chanceler da Alemanha deu uma declaração essa semana de que a expectativa é de que a Alemanha não vai entrar em recessão esse ano. Porém, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, deixou claro que o Banco Central Europeu pretende continuar a sua alta na taxa de juros para conseguir conter a inflação. Nesse cenário de incerteza, o Stoxx 600 fecha a semana com uma queda de 0,30%. Falando agora da renda fixa, ela vem sofrendo bastante com a preocupação com as contas públicas. E qualquer fala, qualquer direcionamento do governo, no sentido aí que possa estressar aí um pouco mais a relação das contas públicas, acaba afetando bastante a carteira de títulos públicos. O IMA Geral encerra essa semana com uma queda de 0,54%. Enquanto isso, o IRFM, os pré-fixados, eles encerram com uma queda de 0,68 pontos percentuais. Já os juros futuros, o DI para janeiro de 24, teve uma alta de 0,10 pontos percentuais e encerra essa semana cotado aos 13,54%. Para a semana que vem, nós seguimos acompanhando aí a crise das Americanas, lembrando que é uma loja de varejo com mais de 6 mil funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, e fica aí a preocupação qual que vai ser o destino da rede de varejos, agora que ela teve aí suas ações excluídas do índice Bovespa, e tem uma tendência aí de que os fundos que tinham aí até então posições nas Americanas tenham a tendência de vender as suas ações, o que possa fazer com que elas caiam ainda mais. Nós temos ainda a divulgação do PIB dos Estados Unidos e da zona do euro. Nós vamos ter a divulgação ainda da inflação dos Estados Unidos, medida pelo PCE, que é o deflator de inflação de consumo, que é o índice aí que o FED usa para balizar a sua taxa de juros. Nós temos ainda a decisão da taxa de juros do Canadá. E aqui no Brasil nós seguimos aí de olho nas ações do governo Lula, principalmente no campo econômico, e como vão se dar aí os principais ajustes no campo fiscal. Muito obrigado e até a próxima semana.